É mesmo assim, só tem que entrar de novo. É melhor? É. Deixa eu fazer uma noite toda, de novo. Deixa eu ver, olá, deixa eu ver aqui. Isso, acho que eu estou de volta, né? Ai, agora começou a aparecer o tempo para mim, gente, que antes estava aparecendo, não. Ai, Jesus. Tá aí, Cris, tá viva? Acho que a Cris tá admitindo o povo, né? Deixa eu abrir o grupo aqui para dar uma olhada. Tô vendo mandar mensagem de novo, né? A gente ficar. Isso aí. Foi? Tá aí? Pronto, agora vai. Isso. Vai lá, fala para nós Aceita lá o povo. Eu não sei por que esse negócio não está entrando direto. Eu fiz alguma coisa errada. Sim, depois ele atualizou. Aí você tem que voltar lá em configurações e desativar a sala de espera. Mas agora não dá mais não. Agora tem que ir no manual. Não, Só quando entrar a sala nova. E então cada couraça, gente, que se estabelece no nosso corpo, e aí vai depender da idade, das suas vivências, né? Depende de muitas coisas. E elas são para nos defender, né? São a defesa do nosso próprio corpo. É um certo tipo de autorregulação. É um certo tipo, não. É uma autorregulação que o nosso corpo produz para se sustentar ao longo da vida do nosso crescimento, né? Ao longo do nosso desenvolvimento. Tanto infantil quanto na adolescência. E esse desenvolvimento essas couraças vão se estabelecendo de acordo com as vivências, né, para se defender tanto da dor, para se defender da dor. O objetivo é para a gente ter uma vivência menor do desprazer. Só que uma couraça muito segmentada, muito enrijecida, dependendo como que ela se estabelece, dependendo de alguma vivência que a gente teve, elas vão se encouraçar mais e vão se estabelecer em algumas áreas do corpo. De acordo com essas vivências, a gente também não vai ter o prazer, né? A gente o nosso organismo se protegeu da dor, mas ele também, infelizmente, né, se livra do prazer. E esse trabalho esse trabalho para a gente tentar tirar ou amenizar essas couraças, porque a gente também não é um trabalho para tirar a couraça, porque o objetivo é que elas sejam flexíveis, né? Que a gente consiga um caráter genital, que é o caráter saudável, que Reich vai dizer, que é de uma libido saudável, de uma manifestação de libido sexual saudável. Mas falar dessa forma, às vezes, fica um pouco agressivo, porque a gente não está habituado a usar a palavra sexual de uma forma... A gente está habituado, na verdade, de um senso comum, que é meio pornográfico, que sempre está ligado ao sexo em si. Mas sexual, quando a gente torna essa palavra para a teoria ou para a literatura, dentro da psicologia, de Reich, né? Sexual é de acordo com a libido, sim, mas está ligado a uma energia vital que ele chamou também de orgônio. Né? Que o princípio do trabalho dele foi esse. Tá indo... Como é que tá, Felipe? Entendível? Tá tranquilo, tá tranquilo. Né? E
Bom, acho que é isso. O que que eu posso falar mais? Penso Então vamos que... lá. Vai. É, Olha só, essa ideia da couraça é muito interessante nesse ponto de vista, né, do Reich. Ele vai propor que ela é uma coisa cronificada, né? A gente vai fazendo alguma coisa e ela vai tomando conta dessa musculatura, né? O resumo da ópera é esse, basicamente. Por exemplo, você é uma criança que a mãe vai dar comida, por exemplo, né? Aí a mãe tá lá, pega a comidinha, dá na boca da criança, a criança faz aquela bagunça, derrama tudo no chão. Aí a mãe pega, bate na criança, porque ela não está controlando direito é, é, essa mastigação. E aí, para de sujar tudo, menino. Já falei um monte de vezes, não sei o que, e briga com a criança. Aí vai lá, pega de novo, depois de um tempo tá dando comida, a criança vai comendo e vai caindo tudo. A mãe pode achar que a criança está de birra ou por alguma outra questão, só que a criança ela está tentando aprender como é que ela controla isso aqui tudo, né? É o básico. E a criança nessa tentativa de aprender, tendo essa interrupção da violência que a mãe dá para ela, né? Ela pode tender a contrair o corpo na hora de comer. Então ela não come mais com prazer depois de um certo tempo. Ela tem medo de sujar tudo e a mãe bater nela de novo. Então ela vai comendo e vai tensionando a musculatura da boca, né? Pelo medo da comida vazar de novo. E aí ela vai cronificar, ela vai ganhar uma couraça oral. E aí a couraça oral, ela tem a ver com, por exemplo, com a forma com a qual a gente expressa nossos sentimentos, com a forma com a qual a gente pede auxílio, a forma com a qual a gente cobra de outras pessoas alguma coisa, ela tem a ver com como a gente se coloca no mundo, basicamente, porque ela está falando de como a gente está se relacionando, né, com o outro. E aí, a cronificação aqui impede, por exemplo, a criança de crescer um adulto que consegue, por exemplo, colocar um não para fora, de dar limite nas outras pessoas, pode influenciar a pessoa a ser muito pidona, muito chorona, muito carente, né? Sempre um lado ou sempre é outro, né? Ou é muito de um lado ou é muito do outro. E é mais ou menos isso que acontece na formação do caráter, na formação da couraça. Ainda na couraça da boca, a gente tem ainda, quando a criança tem um desmame brusco, né? Ela pode desenvolver uma baixa libido, um caráter depressivo, né? E aí também tem a ver com a alimentação, ou desprazer na alimentação, como o próprio Felipe falou, né? Essa insatisfação, não, ou recusar a comida, ou só beliscar. Sim. E aí isso volta lá na fase adulta, às vezes dependendo da forma com que... Às vezes ela viveu muito bem, conseguiu ali passar pela adolescência, vivendo muito bem ali, tentando se alimentar mais ou menos, mas às vezes em virtude de uma lá quando ela vive algum trauma, alguma situação lá na vida adulta, isso pode retornar esse desprazer, né? Ou pode se tornar uma bulimia, uma anorexia, né? E essas doenças ligadas à alimentação. Ou também pode desenvolver, né, uma compulsão alimentar. Sim. Essa é a ideia. E aí o Reich, ele vai percebendo isso, né, na clínica dele, que existe couraça nesses 7 segmentos que a gente já colocou, né? Depois eu mando no grupo um mapinha de segmentos bem vagabundo assim, né? Só com isso aqui é isso, aqui é isso, bem simples, bem beabá, tá? Para vocês verem como é que isso funciona basicamente. Tem algumas explicações aí que o pessoal está tentando dar hoje em dia, mas são meio fajutos também, então não vou dar essas explicações, né? Mas o geral é isso. A gente tem essas couraças que servem para defender a vida da gente, né? O Kellerman, depois de muitos anos após a teoria do Reich, que ele vai propor que o corpo da gente produz a vida, né? Produz uma forma no corpo da gente, né? E essa forma ela é atravessada pela agressão e pelo amor o tempo inteiro. Então, do ponto de vista corporal, são a agressão e são o amor, os sentimentos, as vivências que vão formar o caráter da pessoa.
né? A gente, de cada abordagem teórica, a gente tem um monte de padrões corporais. E cada padrão corporal vai propor para a pessoa uma forma de agir, né? No resumo, bem resumão mesmo assim, tá, gente? Pensa que tem um resumo, o resumo do resumo, aí você pega metade do resumo, é o que eu tô falando, tá? É bem isso aqui. Tô tentando ser bem sucinto. E aí o Reich vai falar o quê, né? O Reich, os teóricos do corpo, que existem padrões corporais, que existem biotipos, né? Que o Reich chama de caráter, que é essa estrutura que a gente tem aqui, que a gente consegue visualizar do corpo da pessoa, né? E o Kahneman vai chamar de biotipo, né? O Jung vai chamar de corpo simbólico, enfim. Mas todos estão falando do mesmo processo corporal. O corpo, ele é sempre um processo expressivo do inconsciente, né? Reich vai falar que o corpo é o próprio inconsciente. Então, tudo aquilo que a gente não está usando na nossa consciência, o corpo ele está absorvendo e está criando memória, padrão muscular com essa memória. E aí esse padrão muscular que me dá uma forma de agir no mundo. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, vai conversar com você e parece que ela está brigando? Já passaram por isso com gente assim? Né, que a pessoa falando, não, fulana, porque olha só, se você prestar atenção, você faz assim, que nananana. Aí você, mas fulano, que você está brigando? Aí a pessoa, mas eu não estou brigando não, só estou conversando. Aí você, ah tá, mas, né, achei que você estava meio, não, estou normal. Que a pessoa, às vezes, ela é tão carregada dessas agressões, que aí a forma de falar já é muito agressiva. Assim como a pessoa que transborda muita calmaria, muita paz, muita tranquilidade, ela fala meio arrastado, né? Aí fica, nossa, fulana, poxa, ai, é tão legal aquele negócio que você fez. E aí você fica assim, mas gente, vamos ser um pouco mais rápido, filha, né? Por quê? Porque a pessoa ela tem um outro padrão de comportamento que aparece através da voz. Eu tô vendo a Merielle aqui rindo horrores. Eu lembrei dela, por isso que eu falei. Eu vou dar o toda... exemplo que ela deu aqui, falou com... Ó, o exemplo da comida me fez lembrar que até pouco tempo eu ainda sentia dor no peito quando começava a chorar. Eu escutava demais o famoso engole o choro. E à medida que eu fui percebendo, lendo e vendo que o choro não é algo ruim, hoje já quase não sinto dor. Essa é a questão, isso é maravilhoso. Isso é um encoraçamento, né? Essa história do engole o choro, de engole seus sentimentos, né? Aquela história de homem não chora, menina não faz pirraça. Tem um monte de histórias que a gente tem, né? Um outro exemplo, que é da questão do... Eu anotei aqui uma coisa que dá a boca ainda, né? Que é a ambivalência, né? Que a gente tem de introjeitar e rejeitar, do desgosto, né? Da rejeição, a dificuldade de aceitar que a gente tem, né? E a gente tem é porque eu tenho também. O a gente que tem sou eu. A gente, eu. Doenças do estômago sinalizam a sua dificuldade de engolir e digerir o real. E aí eu quero trazer um exemplo de gente que segue também, tal, tem muito a ver com esse exemplo que a colega deu, que é justamente do você não conseguir falar, você não conseguir se expressar, né? Muitas vezes você é enfiado de goela abaixo situações ou realidades que você não quer estar vivendo, e isso é tão corpóreo mesmo, né? Tipo, parece abstrato, é uma situação abstrata, mas são só palavras, é uma linguística, né? É uma situação, fulano ali tá brigando, mandou você calar a boca. A sensação, em vista, quando a gente olha para essa situação, parece uma situação que são só palavras que estão sendo ditas e ok. Mas tem uma raiva que foi reprimida ali. E essa raiva reprimida é que vai formando essa estase aqui, ó, do maxilar e da garganta, né? E essa questão do não engolir aquilo que está vivendo, né? Acho que é esse o exemplo. Eu tenho muitos problemas no maxilar, justamente eu tenho bruxismo, que é ficar rangendo os dentes durante a noite, né? Já quebrei São uns sintomas 4. da agressividade. Sei como é que é. Da agressividade Às vezes eu reprimida. tenho uns sintomas assim também. E é sempre isso, assim.
a agressividade, ela sempre está presente em todas as couraças. Ou é agressividade, ou é uma passividade, né, que a gente ganha com as couraças, né? O ideal seria ficar no equilíbrio, né? A pessoa te fez uma raiva, você já dá uma na cara da pessoa para você já expressar esse corpo seu, Rasgue né? um papel, como diz um Rasga professor logo meu. o verbo, já bate no pescoço, sacode ela, que aí ela já acorda para a vida também, né? Que eu tinha uma professora da faculdade que ela falava: eu não vou ficar com a couraça de ninguém para mim, eu não vou absorver nada que ninguém estiver me dando. Se a pessoa me trata mal, eu vou devolver na mesma moeda, porque aí ela acorda para a vida. E aí eu ficava assim, mas gente, para que essa agressividade, mulher? E depois de muito tempo eu vi que funcionava, né? A pessoa que vinha gritando com a gente dá uma de doida, a pessoa para. Porque aí ela vê como é que ela está sendo tão estranha, a ponto da gente causar o mesmo padrão de comportamento de estranheza que ela causou na gente nela, né? E isso eu E faço é muito na espelhar o clínica com os pacientes. comportamento, né? É espelhar o comportamento, né? Isso é sempre bacana. E aí a gente fazendo essas práticas assim de observar o comportamento da gente, observar o comportamento do outro, a gente consegue ver como é que essas couraças elas estão se manifestando, né? E a couraça não é só o sintoma, né? Tipo assim, não é só a gastrite, não é só a sinusite, não é só a bronquite, não é só uma dor no joelho, uma dor na lombar, né? Ela pode ser outras coisas também, o medo de ser amado, o medo de pontuar aquilo que a pessoa acha, a ansiedade, são também processos emocionais que estão ali no fundinho agarrados com algumas coisas. Por exemplo, né, a gente tem aí na cultura brasileira uma produção de pessoas que têm uma estrutura fálico-narcisista, masoquista, a gente tem muito disso, a nossa cultura ela tem muito nesses aspectos, né, ou histérico. E aí a gente vê muito facilmente o pessoal que anda aqui, ó, sempre, né? Peito todo empinado, lordose lá atrás, tudo empinado o tempo inteiro. E aí a pessoa está desligada dos sentimentos que ela tem. Porque eu bloqueio aqui, ó, o diafragma fica lá para cima, me impede de crescer a capacidade máxima de respiração que eu tenho. E aí eu já não percebo muito dos sentimentos que estão aqui nas vísceras, né? E aí eu jogo também a lombar lá para trás, então eu corto o corpo em 2 blocos. E aí muda a oscilação, o fluxo sanguíneo, a pressão sanguínea. E aí a gente para de perceber de pouco a pouco algumas coisas. Por exemplo, nessa questão, a pessoa que é muito ansiosa, ela está o tempo inteiro aqui, ó, queixo para cima, tudo é para cima, porque ela não dá conta de viver no aqui e agora, ela não consegue sentir o que ela está vivenciando. E ela fica tão preocupada com coisas do além, que o corpo é todo puxado para cima. Então ela está aqui, ó, a la balé, né? Tipo, se estivesse dançando estava ótimo, estaria lindo, mas não tá, né? Então a pessoa ela vai tirando muito esse corpo do chão, a energia ela vai subindo e aí ela fica ansiosa. Por quê? Pensa comigo, eu tô aqui, cresce esse corpo, se vocês quiserem fazer também, ó. Cresceu aqui, diafragma no máximo, cresce o pescoço, olha. Eu não consigo ver ninguém, eu não consigo respirar direito, porque a gente trava toda a musculatura aqui. E aí parece que tem uma coisa que está apertando o estômago da gente ali para cima. A pressão sanguínea aumenta, e aí eu começo a me irritar com isso. Libero norepinefrina, cortisol. E aí eu vou tonificando essa musculatura para preparar para bater em alguém, para alguma coisa perigosa, ou só para sair correndo mesmo, né? De tanto que o pessoal na ansiedade fala, ai, eu tenho vontade de sair correndo, né? Mas não sabe nem para quê. É por isso, porque a gente está colocando o padrão de química cerebral ligado a isso. E a gente coloca esse corpo todo para cima e a pessoa está lá. Ela vai ficando nervosa, tudo começa a ofegar demais, porque ela está bloqueando todo o processo de respiração, aumentando a pressão sanguínea, então ela está danando o corpo dela. E aí a gente às vezes não percebe que a nossa musculatura faz isso, né? Quando eu faço nas terapias, por exemplo, ou vocês com aluno de vocês de dança, de personal, de qualquer coisa, qualquer profissão, né? A pessoa está lá, está aqui o tempo inteiro. Fulana, respira, baixa um pouquinho esse peito, conserta essa postura, relaxa, respira. Tá melhor agora? Porque às vezes a pessoa tá lá, ela nem deixa nada acontecer. Porque o corpo tá tão apressado por conta dessa postura que apressa todo o fluxo, que a coisa desanda, né, no organismo dela. Alguém perguntou alguma coisa? Eu vi que subiu algum negócio aqui. Deixa eu Conheço ver. bem essa sensação, Camila Honório disse. Ah, sim. É isso mesmo.
E essa é a questão. E aí as pessoas elas não estão habituadas a parar e pensar como eu estou usando o meu corpo no momento que eu estou vivendo, né? Eu começo a ter uma dor em alguma coisa, eu já paro, ok, o que eu estou fazendo com o meu corpo? E aí eu paro, aí eu começo a observar para onde que eu estou colocando peso no meu pé. Meu joelho está indo muito para trás, muito para frente, meu quadril está como? Eu começo a fazer um check-up de baixo para cima, né? E aí eu vou vendo onde que eu estou colocando peso. E às vezes eu estou aqui, ó, travadão, passando uma raiva que eu não tenho nem para quê, que aí a gente respira e aí começa a tensão toda a aparecer. Aí eu me protegendo da tensão nervosa, eu travo e eu causo outras tensões nervosas no meu corpo. Então, a educação somática, né, a educação desse corpo, ali precisa acontecer gradualmente todo dia, para que a gente consiga respirar e a vida não atropele a gente de qualquer forma. O Reich, o Kahneman, o Jung, todo mundo vai nesse padrão. Por isso que a gente tem que trabalhar para que a coisa fique espontânea, para a gente perder um pouco esse medo de trabalhar essas couraças. Por exemplo, a pessoa que me atravessa agressivamente, eu preciso devolver para ela alguma resposta. Nem que seja um fulano, ok, eu sei que você está irritado, mas comigo não precisa, tá? Obrigada, pega suas coisas, vai embora, deixa a pessoa passar uma raiva sozinha, né? Que tem gente que não gosta de explodir com a outra, e tem gente que já vai colocar pingo no i, né? Ok, eu não tô gritando com você, tá gritando comigo por quê? E aí a pessoa para, nossa, fulano, mas só tô conversando. Não, você tá brigando comigo. E aí a gente coloca limite no outro também. Isso é ser espontâneo. Por quê? A gente precisa entender como é que o corpo da gente funciona também, né? Eu tenho um tom, uma fala, que às vezes parece que eu tô brigando, né? Quem convive comigo já sabe aí, né? A Camila mesmo é uma que ficava assim, Felipe, mas olha o jeito que você tá falando. Eu falava, mas gente, eu só tô conversando. Felipe, é engraçado, Porque, eu te acho mais fala. calmo do que eu. Eu te acho muito mais calma do que eu. Eu tenho Eu sou um isso amorzinho. constantemente. Não, é sério, você tem bem menos, bem menos tônus na fala do que eu. Enquanto você Terapia, falava, foi terapia. não, a terapia também me modificou bastante. Enquanto você falava, me veio, na verdade, enquanto eu li o texto e me veio essas lembranças, né? Também que é essa questão da, para que serve, né, esses trabalhos corporais, né? Que essas técnicas, né? Porque não são exercícios, são técnicas que a gente vai modificar algo mesmo, né? Ele tem um trabalho no seu corpo somático, no seu corpo emocional, né? Uhum. Nós, quando estamos encouraçados, ou neste momento, né, alguns de nós podem ter a sensação, às vezes, da inexistência de alguma parte do corpo, às vezes. Não tem, o cérebro parece que não tem essa construção, né, cerebral desse corpo. Ele fica em partes, como o Felipe colocou. E aí a gente tem essa sensação de vazio, às vezes a gente tem muito presente as costas, ou às vezes só muito presente o peito, né? E as costas dá uma sensação de que está vazando ou que está um com o ambiente. Esses trabalhos corporais servem para a gente conseguir trazer uma linha tênue aí entre o meu corpo e o mundo mesmo, e o meio externo, né? Para a gente conseguir dar um contorno para esse corpo, para a gente conseguir distinguir quem sou eu e quem é o outro, quem é o mundo, para eu não estar tão aberta ou tão vazada para o mundo, e o mundo não ser tão intruso no meu corpo. Sim, sim. Essa é a ideia básica da vida. Você sabe os conceitos de propriocepção e Sim, interocepção? sim. Eu trouxe, essa semana eu achei isso bem interessante para a gente falar, e justamente nesse momento que você trouxe a questão do, dos trabalhos corporais, né? Que é para a gente desenvolver essa percepção e a sensação. A percepção do corpo,
né, conforme os movimentos, os neurônios eles vão se percebendo os movimentos do corpo, né? E aí vai acontecendo aí essa ligação do sistema, no sistema nervoso central, né, de contração, relaxamento, e aí trabalhando essa motricidade do corpo. E a interocepção, né, que é a base da sensação corpórea, porque assim, tem essa parte da percepção corporal externa e tem a parte interna das sensações, né, dos órgãos internos. É isso mesmo, Felipe? Sim, sim. Eu não tenho domínio desse conceito. Eu sei e acho muito interessante estar falando aqui, que é o que dá um pouquinho mais de base para esse trabalho corporal. Sim, sim. Até mesmo, gente, o conhecimento da... Como é que eu posso falar para vocês? Tem uma área na psicologia que ela vai estudar os princípios psicológicos básicos, né? E aí a gente vai estudar aí a nossa relação com 12 sentidos humanos, né? Geralmente a gente vê que o pessoal fala assim, existem 5 sentidos humanos. Na verdade são 12, né? Tato, por exemplo, se divide em 4, se eu não me engano. Você tem um monte de coisa e tudo participa, né? A propriocepção, ela participa disso tudo, né? E, por exemplo, coisas básicas que a gente tem que fazer no dia a dia é a tomada de consciência desse corpo. Esse questionamento que a gente faz, né, de como é que eu estou usando meu corpo no dia a dia, ou em relação a alguma coisa, já me dá possibilidade de pensar essa própria percepção, por exemplo, né? Por isso que eu faço essa coisa de parar, às vezes, quando eu estou muito irritado, ou quando eu estou muito devagar, ou quando eu tenho uma dor, está acontecendo alguma coisa, de parar para respirar e pensar, onde que eu estou colocando peso no meu corpo, né? Estou indo muito para frente, estou indo muito para trás. O que que dói no meu pé? É calcanhar? É a ponta? São as laterais? E disso, como é que meu pé se organiza no chão? Como é que essa musculatura sobe? Né? Meu joelho está para dentro, ele vai para fora, ele está flexionado, ele está rígido demais. Né? E aí a gente vai fazendo esse check-up. Porque aí a gente vê como é que a gente está equilibrando o nosso corpo, quais são as pressões que a gente está dando no nosso corpo e como é que ele está se organizando nesse monte de coisa que a gente chama de vida. Né? Isso que faz uma diferença muito bacana. Fora isso, a gente tem os trabalhos de propriocepção que a gente pode fazer, que vão melhorar a nossa percepção desse corpo. Coisa muito boba, por exemplo, é você colocar, né, algum tipo de tecidos dobrados no chão, para você pisar em cima do tecido, fecha o olho, sente o corpo, que aí o corpo vai dar uma balançada, porque você já não está mais no chão puro. Né? Dobrar mesmo, tecido com tecido ali, fazer um montinho, né? Tira o pé do chão, coloca o outro pé, fecha o olhinho, vai para frente, vai para trás, e aí você vai vendo como é que está a sua interação com esse corpo, né? Como é que você está usando o seu centro de equilíbrio, tudo acontece, né? A gente na pós-graduação da Estácio teve uma professora até que passou esse exercício para a gente com colchonete, né? Que é um pouquinho mais duro e que funciona muito bem, porque aumenta a nossa percepção do si mesmo, né? E isso é muito bacana. Toda vez que a gente toma consciência de como é que a gente está usando o nosso corpo e como é que a gente usa nossos processos psicológicos básicos, a gente amplia a nossa capacidade de dar resposta para o ambiente onde a gente está vivendo. Por exemplo, quer ver uma coisa básica? Eu sei que eu estou com, sei lá, uma infecção no ouvido, né? Ouvido mesmo, lá dentro. O ouvido ele está lá com sentido sinestésico vestibular sendo organizado dentro dele, um líquidozinho que mantém nosso equilíbrio em relação à rotação da Terra e à translação, né? Essas rotações que a Terra faz. E aí, por exemplo, tem alguém com o microfone? Pronto, já. Ixi, tirei você também, Felipe. Espera aí, que eu estou te devolvendo. Oh my Foi, God. abri. Normal. E aí, por exemplo, estou com essa infecçãozinha no ouvido, né? Sei lá por quê. E aí, meu equilíbrio ele vai ser afetado, porque a propriocepção, ótimo. O sentido sinestésico vestibular se organiza aqui dentro do ouvidinho, né? Então, a gente está com... Opa, a gente está chegando... Ah, não, tem 10 minutos ainda, gente, calma. Bom,
Então, a gente tem aí, por exemplo, essa desorganização, uma inflamação que vai causar um desequilíbrio no meu corpo. Esse desequilíbrio vai me tirando um pouquinho do eixo enquanto eu vou andando, ele vai sobrecarregando o meu cérebro, e aí eu vou liberando cortisol, vou irritando de pouquinho em pouquinho, aí daqui a pouco eu estouro com alguém, eu grito, eu faço, aconteça aquele negócio, aí você fica, gente, eu não sei nem por que eu briguei, porque, nossa, eu não sou assim. Por quê? Porque o seu sistema ele estava todo sobrecarregado, ele estava tentando te manter equilibrado em relação a uma coisa que está atrapalhando esse processo. E aí ele vai se sobrecarregando e vai te acumulando estresse. E aí o estresse ele tem que virar alguma coisa. E aí geralmente ele vira esse monstro que sai cuspindo tudo em todo mundo. Isso é um exemplo bobo de como é que o estresse se manifesta. Mas pensa você, se você come uma coisa que não te faz bem, e aí você sente aquilo ali o dia inteiro, né, remoendo no estômago, ou se você não bebe água o suficiente, qualquer coisa que não esteja em equilíbrio com o seu corpo provoca alterações químicas e provocam alterações emocionais. E aí isso afeta tudo a sua vida, né? E a sua resposta em relação ao meio que você está, vai ser sempre em relação à couraça que você possui, né? Porque aí a couraça ela vai se utilizar desse momento para vazar, digamos assim, né? Aí a gente ou tem uma dor de barriga, ou resseca o intestino, né? Ou digere tudo muito rápido, não digere mais nada, ou tem dor, né, na cervical, dor de cabeça, ou fica com a cabeça muito devagar, com a pressão muito baixa. É sempre isso que vai acontecer. A couraça ela tenta te modular de acordo com tudo que está acontecendo na sua vida. Deu para entender mais ou menos o rolê de hoje? Que eu e a Cris, a gente está testando para ver como é que funciona, né, a nossa vibe aí com vocês. E aí, de pouco em pouco, a gente vai crescendo esse assunto. O sonho é da gente chegar na última aula falando um monte de termo técnico e todo mundo tá com aquela cara de Freud, né, de caderninho anotando. Vai ser maravilhoso, né? A gente falando, né? A couraça, ela é um mecanismo de defesa que se ancora. Vai ser bem legal. Mas é isso, né? Acho que minha parte eu dei uma explanada meio perdida, assim, que eu queria que vocês entendessem o máximo de coisa em mínimo de tempo, né? Mas dá para Não, dar um mas começo. os exemplos, na verdade, são o que fazem a diferença. Não adianta os termos técnicos sem o que é isso de fato Sim. na vida. Como é que eu posso me identificar? Claro, deve. Pode. Quando vocês falaram sobre esse equilíbrio, desequilíbrio, na verdade, que vai para uma couraça, cada pessoa ela tem uma couraça nessa região, né, dessas 7, ela tem uma que é predominante, então automaticamente esse desequilíbrio vai para isso? É isso? Isso, garota, arrasou. É isso. A gente tem lá 7 couraças e aí a vida vai te obrigando a assumir uma forma de viver ou não. A maior parte do que você tem de personalidade, ela reside em uma couraça só. Então, por exemplo, a pessoa que é fálico-narcisista, né? Que é essa pessoa que é meio atlética, meio puxada para cima, que briga, que fala, gesticula, e pá, eu faço, eu aconteço, né? Que eu sou bem para aí, né? Para aqueles problemas. Então, prazer. Somos 2. Cristina também. Aqui, somos 3 agora. Esse tipo de gente que a gente é, né? Ele tem um bloqueio lá na pelve, né? O quadril da gente é meio travadinho, a gente tenta alongar, a gente tenta sensualizar, faz um monte de coisa, mas o quadril tá aqui, ó, paradinho. Por quê? A nossa energia vital ela entra, vai chegando até o momento que não passa muito bem para a perna. E aí, por exemplo, se eu tô muito estressado, algumas coisas começam a dar errado na minha vida, porque eu não sustento mais as coisas que estão acontecendo. Eu reclamo que tem muita coisa para me fazer, alguma coisa acontece para me tirar desse eixo. E aí eu perco essa condição de manipular minha couraça da pelve, que me dá prazer em fazer muitas coisas, né? Aí a gente regride, eu perco. É por aí que vai. Deu para explicar? Com certeza. É bem legal. Quando a gente for falar do padrão corporal, vocês vão surtar, gente. Gente,
Mais perguntas? Aproveita, a gente tem 5 minutos. Vocês estão gostando? Fazem assim pra gente, pelo menos. Ah, bacana. Tô vendo vários joinhas. Pelo menos quem está com a câmera aberta, né? Quem não quem tá tá, com a câmera fechada, depois manda um joinha. Aquele, manda um reforça o joinha lá no comportamento negócio. da titia. Vão ser behavioristas na aula comportamental. Vão ser bem comportamental na aula corporal, né? E aí, quanto tempo? A gente não estipulou tempo para essa reunião, Felipe. A gente deixou tanto no deixa vir que... Tem 5 minutinhos ainda para falar. Quer falar alguma coisa para a gente ir fechando? Que aí a Não, próxima a gente já programa umas 2 horas certinha. Eu achei que foi bem bacana. Fala. A pessoa que fala demais. É porque eu entrei, na verdade, assim, estava carregando e eu não peguei o iniciozinho que vocês falam dessas 7 coraças. Aham. Dá para só citar elas para eu ter uma noção melhor. Eu não consegui terminar confesso que eu não consegui terminar o material, mas eu vou mandar terminar. para vocês uma coraça fajuta lá no grupo, né, de uma colega psicóloga. E aí tem todas as separações, mas ela é ocular, né, oral, cervical, torácico, diafragmático ou cardio, abdominal, pélvica. Elas são essas 7. É como se fosse dos chakras, né? Tem a ver? Basicamente, é isso, né? Tem um pouco a ver? Tem. Mas tem pouco a ver? Também não. Aquele. O Reich, ele fala das coisas, ele não tinha essa consciência, basicamente, na pesquisa histórica, mas ele fragmentou dessa forma e aí a gente viu que existia essas filosofias e depois a gente vê que tem muita coisa igual. E a mesma coisa acontece na acupuntura, tá? Depois eu vou até mandar um texto mais para frente que fala sobre o corpo na acupuntura, porque o tipo de corpo tem um elemento que domina e o elemento tem todo um processo de adoecimento, que eu fiquei chocada. É bem legal. Obrigada, gente. Nada. Mais alguém? Alguma coisa? Dúvidas? Comentários? Eu fala. Opa, apareceu. Eu vou falar, não vou perguntar não, só quero agradecer que quando eu vi o post, o Felipe mandou lá no grupo, né? Já tem um tempinho que a gente meio que cobra, né, Felipe? Algo parecido com isso, vai estar estudando, né? E eu mandei para um monte de gente, fico feliz que as pessoas que eu mandei estão aí também, algumas pessoas estão aí. E é um assunto que muito me interessa, apesar que eu sou leiga, extremamente leiga nisso. Quando eu comecei a ler o texto, eu falei, vixe Maria! Né? Como é que eu vou entender isso? Aí, à medida que você vai lendo, você vai conseguindo até ter uma visão melhor do que acontece com você e com a vida. E muito obrigada, tá, Felipe, Cris? É maravilhoso. Eu agradece. Obrigadíssimo. Ai, que bom. Mas assim, até independente de vocês lerem o texto é um norte, mas o ideal é que vocês venham independente de lerem o texto, a construção acontece aqui, tá? Como a gente disse, tem muitas coisas, às vezes, que é o exemplo que vai dar mesmo uma base para a gente, não adianta só o texto pelo texto, são palavras, às vezes, que muitas vezes a gente tem que ir lá olhar e falar assim, meu Deus, o que é isso de novo? Mas... Então, tem muita coisa ali. Só que assim, venham, não desistam. Venham para a reunião, independente de ler texto ou não. Né? Tentem ler para vocês não virem tão cru, mas se não der tempo, não tem problema. Aqui a gente vai dar e a gente vai construindo e vocês vão pegando. Né? O importante é que a gente fique junto, que a gente tenha esse momento, né, de aprendizado. Eu acho que isso, nesse momento, está sendo bem bacana. Acho que talvez tenha sido uma forma da gente contribuir, né, Felipe? Isso aí. Eu agora queria falar falta 10 uma coisa. segundos. Ai, fala! Eu sou uma das convidadas de Merielle, fiquei muito feliz.
No início, eu tentei ler o texto também, mas também eu sou totalmente crua, não entendo nada. Dei uma lida e tal, você tem uma ideia, mais ou menos, assim, meu Deus, onde eu estou me metendo? O que é isso? Mas amei, sabe? Eu acho que vou ficar aqui até o final. Muito obrigada. Ai, que bom. Gratidão, Marielle, por ter me chamado, amei. Verinha, Que tudo bom, bom? que bom. Então é isso, gente. Vai cair daqui a pouco a reunião, né? E aí, qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, perguntas, podem mandar lá no grupo, que agora o grupo vai funcionar, né? Vai ficar Meu aberto áudio é muito mesmo para isso. ruimzinho. Vocês estão me ouvindo? Meu Tô. áudio é ruim, horrível. Eu quero agradecer imensamente. Eu já estudo rachas, graças. Foi tema da minha monografia, junto com os chakras. E eu estou amando. Que lindo! Muito Que obrigada. lindo! A gente que agradece. Que delícia! Ai, que bom. Que Fico muito honra feliz. nossa de ter você no grupo. Aham. Aquele já agradeço, pode falar Pra junto gente com a gente. poder compartilhar. Querida, como assim você não pediu para falar? É porque meu áudio é ruim, eu não sei como é que vocês estão me ouvindo. Ah, mas muita gente ótimo. fala que meu áudio- Perfeitamente. Por favor, não hesite em então tá falar na bom. próxima. Gente, a Verinha. pessoa tá aqui. Vera tá aqui, Tá ótimo. Da especialista. próxima eu vou falar mais. Pode Mas falar. muito obrigada. Mas é eu tô isso, amando. gente. A gente que agradece, brigadíssimo por tudo. Mandem perguntas, interajam no grupo, pode falar, pode perguntar de tudo lá, pode adiantar assunto. Eu e a Cris, a gente é meio solto mesmo, tá? Então é bom que vocês aproveitem, a gente vai interagindo. A gente pode demorar a responder, mas responde, tá? Ai, era isso. Vou mandar para vocês no grupo, tá? A foto dos anéis de couraça. É bem basiquinho, mas já dá para entender uma forma ali, visualmente, como é que funciona. Obrigada. Beijo para vocês, então. Fique com Deus. A reunião foi gravada, não foi? Acho que foi. Creio que Está foi. gravada. Que a menina falou que não assistiu o início, então ela pode assistir, né? Ai, Eu vou é verdade. reassistir. Ó, Cris, depois eu dá só um tenho jeito que aí. achar. Já entendi isso. Já entendi isso, que eu vou ter que achar essas reuniões onde ficaram gravadas. Gente, Tá em algum olha, lugar. muito obrigada. Eu estou me sentindo assim muito honrada com a presença de cada um de vocês, né? Acho que foi bem bacana a nossa construção hoje. E é tudo isso aí que o Felipe disse. Ai, gente, então é isso. Beijão. Daqui a pouco tô Beijo. mandando já mensagem lá no grupo para vocês, hein? Tchauzinho. Tchau, tchau.